sério, mas tem solução. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Dijane, bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, às vezes o assunto é sério, mas é motivo, às vezes, de sorrir, porque a gente, quando pensa em câncer, né, a gente acha que esse tipo de câncer que a gente vai falar hoje é um câncer que pode ser completamente evitável. Então, vamos sorrir. Existe chance, sim, de sorrir mesmo. E a vida, como você disse, a vida já é tão dura, né? Então, vamos torná-la mais leve mesmo e trazendo a informação, sempre isso é o que é importante aqui. Hoje a gente vai falar aqui, gente, a gente está finalizando o mês de março, né? E tem o Março Lilás. O Março Lilás é esse mês de conscientização para o câncer de colo de útero. Mas não só isso, os cânceres ginecológicos como um todo, mas a gente traz essa atenção hoje para o câncer de colo de útero. Doutora Flávia, aí você trouxe a melhor notícia, assim, é evitável, né? E o que deve ser feito para evitar? Essa é a responsabilidade que os nossos ouvintes, que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes como um todo precisam ter. Porque o homem ele precisa ficar atento também para ajudar na conscientização da mulher, né? Não tem notícia só para um, não tem informação só para um, é para todos. Exatamente. Então, é uma triste realidade que a gente ainda enfrenta no Brasil, no nosso Nordeste principalmente. Então, a gente ainda tem números elevadíssimos de diagnóstico de câncer de colo de útero, que isso em muitos países ali mais desenvolvidos, essa doença já foi erradicada. Então, é uma doença que a gente pode evitar mesmo. E aí, realmente, a primeira etapa para essa prevenção, para evitar essa doença, é a vacina, né? A vacina está disponível na rede pública de saúde, então, é para todos, meninos e meninas, como você bem disse, então vale a pena chamar a atenção para os meninos também. Então, muitas vezes a gente pensa que é só pelo câncer de colo de útero, HPV na mulher, então vacinar só as meninas, mas os homens sim, os meninos também tomam a vacina, eles são transmissores do vírus, do HPV, mas eles também podem ter outras doenças, outros tipos de câncer que também estão relacionados ao HPV, da região do pênis, do canal anal, da orofaringe que a gente chama, né, da boca ali, então tudo isso pode sim estar relacionado ao HPV. E aí vamos voltar para a vacina. A vacina está disponível na rede pública, meninos e meninas entre 9 e 14 anos de idade. Hoje em dia, se disponível, inclusive, ali, se a disponibilidade estiver boa de vacina, eles até estendem isso aí até os 19 anos de idade. Mas isso nunca é tarde, né, para fazer essa vacinação. Então, principalmente na rede privada, a gente consegue ter um acesso maior, tá? E aí, até os 45 anos de idade, se indica tomar essa vacina. Super importante dizer isso, né, doutora? Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão ouvindo agora e que perderam esse time aí. Ah, não tomei a vacina. Pais que disseram assim, eu esqueci. E acontece mesmo, no corre-corre, às vezes esquece, às vezes toma uma dose, não toma outra, tem doses também, né, dessa vacina. E aí a boa notícia é que o adulto, ele ainda tem oportunidade. Ah, vou ter que pagar? Vai, mas é pela sua saúde. Exatamente. Né? Pela rede pública, justamente, hoje em dia se preconiza até dose única, isso é válido, boa, né? Então, assim, as taxas de prevenção são tão boas com uma dose só que se preconizou isso. A gente tem ainda uma baixa aderência, um tabu em relação às vacinas, mas é uma vacina segura, eu acho que vale a pena reforçar isso. Então, seus pais, avós, responsáveis, levem seus filhos e adolescentes, né, para a vacinação, tá? E aí, isso sim, realmente, como você tinha dito, na rede privada, você pagando de forma particular, você consegue estender esse prazo dessa idade sempre é válido. Vale lembrar aqui também que existem vacinas diferentes, então como o papel da gente é orientar, então rede pública a gente tem a vacina quadrivalente, que protege contra os 4 sorotipos mais relacionados ao câncer de colo de útero, outros relacionados a outros tipos de câncer do HPV e outras verrugas e lesões ali genitais também, mas na rede privada a gente tem a vacina nonavalente, então são 9 sorotipos diferentes, ela realmente consegue trazer uma maior taxa ainda de eficácia, tá? Mas o importante é ter acesso, é vacinar. E a outra coisa, quando a gente fala em prevenção nessa doença, além da vacina, que a gente já reiterou bastante essa importância, é lembrar dos exames de rastreamento, né? Como a maioria dos cânceres, se a gente vai esperar ter sintomas, se vai esperar sangrar para ter um sangramento, uma dor durante a relação sexual, se a gente vai esperar isso às vezes pode ser tarde demais, a doença pode já estar no estágio avançado. Se a gente faz os exames de rastreamento, a gente consegue diagnosticar
diagnosticar isso numa fase muito inicial. Às vezes, quando a gente ainda tem aquelas lesões que a gente chama pré-neoplásicas, pré-cancerígenas, que são aquelas verruguinhas e feridinhas ali que vai ter no colo de útero, que se forem deixadas ali, elas poderiam evoluir para um câncer. Se a gente faz os exames de rastreamento, a gente consegue diagnosticar isso nessa fase bem inicial e aí tratar e alcançar a cura em mais de 90% dos casos. Então, prevenção com vacina e os exames de rastreamento. Quais são os exames que não podem ser esquecidos? Então, na rede pública de saúde, quando a gente fala, né, sempre a gente tem o famoso Papa Nicolau, né, que é a citologia ali do colo de útero, tá? E tem colposcopia indicada em alguns casos também, quando precisa dessa complementação. Essa citologia, o Papa Nicolau, ele é realizado a partir dos 25 anos de idade até os 65 anos, ou lógico, a partir do início da vida sexual. Então, se começou a vida sexual numa idade mais jovem que os 25 anos, que a grande maioria da nossa população hoje em dia, né, a gente sabe que sim, aí já procure seu ginecologista já para fazer esses exames de prevenção, de rastreamento. Vale ressaltar que outro exame que a gente tem para rastreamento, né, que já está disponível na rede privada, na rede pública, isso já foi incorporado, vamos dizer assim, na documentação, mas essa incorporação ela está sendo progressiva. Em alguns estados está iniciando, no nosso estado de Alagoas ainda não. É o exame do PCR do HPV, que a gente chama. O que seria isso? Seria um exame, vamos dizer, para molecular, para pesquisar o DNA do HPV. Então, consegue uma acurácia muito melhor do exame para detectar se já tem ali presente o HPV e consegue também, às vezes, os intervalos são maiores. Então, se deu negativo, a gente consegue só repetir o exame depois de 5 anos. Então, é uma tecnologia, né, que está acessível para a rede privada, para a rede pública. Ainda a gente tem um tempinho aí, já em alguns estados está disponível, no nosso já, se Deus quiser. Os estudos não param, né? Isso é uma excelente notícia, porque às vezes a pessoa começa um tratamento e aquele estudo ainda está acontecendo e ainda alcança a pessoa, né? Então, assim, estudos não param quando a gente fala em câncer, né, doutora? Isso, os estudos são para todos os lados, desde dessa história do diagnóstico, a gente estava falando aqui dos exames de rastreamento, mas a gente teve grandes avanços também nos tratamentos também da doença, né? Então, todos os avanços nas técnicas de radioterapia, nos tratamentos sistêmicos que a gente tem ali, das químios, da imunoterapia, então tem muita coisa acontecendo mesmo. Quando a gente fala de tratamento, quando o diagnóstico vem, as pessoas ficam meio desesperadas, né? Isso é normal, viu, gente? Se desesperar com o diagnóstico, porque câncer antigamente era algo assim que nem se falava. Agora não, agora já se fala, já conversa. A gente lembra que a comparação, ela é bem grave, né? A pessoa não deve se comparar, porque cada pessoa é diferente, a gente precisa entender isso. Os tipos de tratamento são diferenciados também, dependendo de que tipo, como que funciona isso? Exatamente. A realidade do câncer de colo de útero é um câncer que se desenvolve em mulheres geralmente em idade jovem, né, que estão na vida ativa, né, de trabalho, de família, de filhos. Então isso é um complicador, sim, sempre na nossa realidade, né? Por isso que a gente chama sempre atenção para a gente tentar evitar essa doença, né? Reforça muito. Mas caso seja diagnosticado, aí realmente a gente vai para os tratamentos. Existe a opção de cirurgia, que realmente está limitada para aqueles estadiamentos iniciais. Então, mais um motivo da gente fazer o exame do rastreamento, diagnosticar precocemente, que a gente consegue fazer essa cirurgia. E para aqueles casos que a doença está um pouco mais localmente avançada, às vezes a cirurgia não é possível, mas a gente faz o tratamento combinado de radioterapia e quimioterapia e aí consegue alcançar a cura também. Naqueles casos que a doença já deu as metástases, é que a gente tem disponíveis diferentes tipos de quimioterapia e combinações, hoje em dia com imunoterapia, ou os anticorpos, drogas conjugadas, terapias alvos, então aí tem um arsenal também grande aí de opções. Pode se tornar um câncer metastático? Pode, porque justamente se a gente for esperar ter sintomas, principalmente, a gente vai diagnosticar uma doença numa fase mais avançada. Como a grande maioria é uma doença silenciosa, então nas fases iniciais, quando está só aquela feridinha pequena ali, ela não vai dar sintomas. Geralmente para dar sintomas é quando está já mais avançada. E aí geralmente é a dor durante a relação sexual, sangramento fora do período menstrual, alteração inclusive do hábito intestinal ou, né, alterações do hábito urinário também. Então isso pode acontecer, além de perda de peso, né, febre, esses outros sintomas inespecíficos também podem acontecer.
Então tem que ficar mesmo atento, né? Os números, eles ainda preocupam muito, né? Os números aqui no Brasil. A gente tem informação aqui, no mundo tem cerca de 662 mil novos casos por ano. É muita coisa, né? No Brasil, é a segunda causa de câncer entre as mulheres, né? Na região Nordeste, a gente já teve época que ele quase se igualou às estatísticas de câncer de mama, né? Então, na região Norte mesmo, ainda em algumas regiões, ele ultrapassa o câncer de mama. Então, é uma das doenças muito prevalentes, coisa que é realmente inaceitável hoje em dia. A gente tem vacina, então a gente espera que a gente, do jeito que eu estou repetindo aqui hoje, então, que todos os responsáveis, os pais, levem seus filhos para a vacinação, porque num futuro em breve a gente pode não mais falar sobre essa doença. A gente pode conseguir evitar que exista esse câncer de colo de útero. Gente, que coisa, né? A gente precisa, então, um momento como esse, gente, um momento de informação, ele é mais do que importante para fazer a prevenção. Um momento de informação, ele também é um momento de prevenção, né, doutora? Exatamente. Então, nosso papel aqui sempre a gente vem falar com vontade, assim, a gente fica feliz de estar aqui trazendo essa informação para tentar desmistificar mesmo. Então, existe muito tabu em relação a falar sobre sexualidade, porque acho que se vai dar a vacina, vai estar estimulando aquele adolescente a iniciar a vida sexual, e as coisas não são assim, né? Então, muitas vezes você vai explicar que é uma vacina, que é para proteger de uma série de doenças, e aquilo ali, depois também, em cada momento, a cada família, vai conversando da forma que achar mais necessário. Eu acho que hoje em dia, quanto mais se conversar, mais buscar informação, melhor. Então, desmistificar essa informação da vacina é super importante, né? Vale salientar os nossos gestores de saúde que busquem trazer isso. Acho que trazer isso mais próximo da população, trazer para as escolas, marcar reuniões entre pais e filhos, tudo isso acho que só agrega, né? Só ajuda. A gente ainda tem aqui no Nordeste, em Alagoas, uma baixa taxa de vacinação. Então, São Paulo agora recentemente divulgou os dados semana passada que conseguiram atingir a meta de 98% da população alvo vacinada. Isso é incrível, isso pra gente é motivo de alegria, né? Então, o alvo que a gente geralmente coloca é de 80% da população, eles atingiram 98% da população nessa idade que é para ser vacinada. Então, é ótimo isso e quero que a gente caminhe para isso, e por isso que a gente aqui fica reforçando para todos os adolescentes, né? Chamarem seus pais e a população como um todo se motivar para a vacina e para os exames de rastreamento. Doutora, é excelente ter você aqui com a gente, porque a informação segura, né, faz toda a diferença. A gente ainda vê, quando a gente trata de informação, a gente vê muitos mitos, a gente ainda vê fake news, e é muito necessário isso. Em tempos em que vacinas estão sendo combatidas, infelizmente, né, tem gente que não toma vacina. Os pais, inicialmente, com a vacina do HPV, tinha esse mito aí, eu não vou abrir a porta do mundo sexual para minha filha. No caso, as meninas eram as mais, né, estigmatizadas com isso. Mas, gente, não é abrir porta nenhuma, não é garantir nada, porque a vacina do HPV, por exemplo, não garante que você não vai pegar alguma doença sexualmente transmissível, outro tipo, e nem que não vai engravidar. Não é uma segurança. Então, assim, não está dando a chave da vida sexual para ninguém, mas está dando uma chave de segurança, né? De saúde, de vida. De saúde, né? de vida. E isso é muito importante. Outras pessoas já estão com medo das vacinas aí, porque vai causar isso e aquilo. Não, gente. Essa vacina é bem segura, né? Então, existem 3 tipos. Uma já foi mais abandonada, que era só para 2 sorotipos. Então, a gente usa essa de 4 sorotipos e a de 9 sorotipos. São vacinas seguras, antigas, bem estudadas, validadas, usadas mundialmente, né? Então, países que já usaram essa vacinação já conseguiram erradicar o câncer de colo de útero a taxas mínimas. Então, assim, a gente está nesse processo, né? Então, e aqui a gente tem que realmente reforçar a população para desmistificar esse tabu, esse medo da vacina. Precisa da colaboração da população. Sem essa colaboração, a gente não consegue chegar nesses números já alcançados por outros países, né, doutora Flávia? Eu deixo você livre aí nesse momento final da nossa entrevista. Agradeço mais essa vez, doutora Flávia, aí, que vive nesse universo, gente, da oncologia, combatendo essa doença tão temida que é o câncer, né, de vários tipos, tá? Ela não é médica de câncer só de colo de útero, não. Ela trata todo tipo de câncer lá no consultório dela, e isso é muito importante, né?
Eu acho que é isso, agradecer a oportunidade, Edjane. Então, hoje a gente vai falar de câncer de colo de útero, mas a gente tem todas essas informações, essas dicas, né, vamos dizer assim, de saúde, de prevenção, para vários outros tipos de câncer. Outros tipos também são evitáveis, então a gente tem que reforçar cada vez mais isso. Agradeço muito a oportunidade, estou sempre à disposição e eu acho que fica essa mensagem aí para todos. Então, busquem tomar a vacina, façam seus exames de rastreamento, que isso é vida, né? É vida, maravilha. Tem Instagram pra gente poder beber na fonte segura, que eu digo? Tem, sim. onco.flavia.mota.alencar. Que maravilha. Então vai lá, gente. onco.flavia.mota.alencar é onde você vai encontrar a doutora Flávia Mota, né? Encontra lá na Med Rádios também, que é nosso patrocinador aqui, que foi aonde eu me tratei, assim, a gente fica muito satisfeito com isso, tá? Obrigada, doutora. Já chego lá.